Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nossa primeira aula, então, prática, né, de carnes aqui na cozinha da minha casa. Se nós estivéssemos lá na Unipampa, nós íamos fazer no laboratório, obviamente, né? Mas aqui a gente vai fazer dentro das nossas possibilidades, mas eu vou fazer o possível para que vocês entendam bem, que tenham essa experiência. E indico sempre que, como vocês não vão, nessa aula eu não vou exigir uma cobrança, não vou exigir que vocês postem um vídeo, alguma coisa assim, mas eu vou pedir, né, que vocês realmente pratiquem essas questões que eu vou mostrar hoje, porque não adianta nada na gastronomia, gente, na cozinha, né, pra gente conseguir cozinhar bem, não adianta nada a gente ler e não aplicar. Né? É que nem aquela coisa, a gente não aprende a dirigir lendo o manual do carro, né? A gente aprende a dirigir dirigindo. E cozinhando também, a gente não aprende a cozinhar somente lendo. Ler, estudar é importante porque nos poupa de alguns erros, né? Mas ele não é suficiente, precisa então dessa prática, tá? Então indico que vocês façam. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre carnes, né? Deixa eu só fazer um comentário geral sobre as questões higiênico-sanitárias. Se nós trabalhássemos, se nós estivéssemos num restaurante, né, eu deveria estar com uma touca que cobrisse a totalidade aqui do meu cabelo, que hoje tá muito quente, né, aqui. E também eu não deveria estar com as minhas unhas assim, porque as unhas têm que estarem sem esmalte, né, então com um avental, um uniforme que cobrisse a totalidade aí da minha roupa. Como eu tô em casa, eu tô gravando e vocês vão fazer em casa também, eu vou fazer assim mesmo, como se estivesse na minha casa, tá? Então, é só para vocês saberem, porque eu acho importante a gente retomar essas questões aí de apresentação pessoal, né, e higiene pessoal do manipulador, né? Mas aqui a gente tá trabalhando no ambiente doméstico. Nossa aula de carnes, né? O que a gente vai ver? Vocês já viram uma parte hoje na aula dos cortes. Eu tô aqui com um corte, ó, que é um corte de coxão de dentro, né? Que vocês viram, que fica nessa parte traseira do boi, é um corte considerado de primeira, né? Vocês viram no videozinho lá, a separação, tudo. E eu acho importante mostrar a parte, duas questões principais que eu vou mostrar na aula de hoje. A primeira é como cortar os bifes, então como a gente tirar um bife de forma adequada. E na segunda parte da aula vai ser a parte do preparo em si. Então eu vou fazer tanto um bife de coxão quanto um bife de contrafilé, que é um pouquinho mais grosso, para que vocês aprendam, tá? E aquela coisa, não adianta só olhar, né, gente? Tem que depois praticar. Então agora eu vou falar um pouquinho desse corte específico aqui. Qualquer corte de carne, gente, que a gente vai trabalhar, a gente vai olhar primeiro, a primeira coisa, gente, a gente vai olhar bem ele, né? Olha, ele é um corte macio, né? E a gente vai olhar as fibras da carne. Você sabe que o tecido muscular, como a gente viu, ele tem as fibras, né, musculares. Como vocês podem ver, deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto aqui pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu apoiar aqui pra não ficar tão... Olha só, vocês estão vendo que aqui estão as fibras. É bem possível de enxergar. Na carne crua, quando a gente compra assim, é tranquilo para enxergar. A gente vê aqui e se eu virar aqui, ó, vocês também veem. Tá vendo esses riscos que a gente enxerga aqui, ó? Parece umas nervuras. Essas aqui são a direção das fibras da carne. O que acontece? Se a gente corta, por exemplo, um bife assim, a gente vai ter essas fibras aqui, ó, ainda super longas, e mesmo que a gente vá bater a carne, ela ainda vai ficar um pouco dura. Se a gente corta assim aqui também, também vai acontecer isso. Ela vai também ficar com as fibras aparecendo e vai ficar muito dura, tá? Então, a gente tem que modificar isso aí. A gente tem que cortar de uma outra maneira que eu vou mostrar agora. Fiz uma pausa para lavar novamente as mãos porque eu vou mostrar. Então, gente, olha só. O que é importante? A gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo a fibra tá assim, ó? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar ela na transversal. Deixa eu tirar um pedaço aqui para mostrar. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que ela fica com uma fibra toda arrebentada? Olha aqui. Deixa eu tirar daqui. Olha aqui, ó. Tá vendo?
ela quebra, ele quebra toda a fibra, entende? Então, assim que a gente tem que procurar cortar, entende? Os bifes que a gente vai fazer. Então, faz no sentido contrário aí às fibras que a gente tem, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, ó, é o sentido longitudinal. Então, a gente tem que cortar lá assim. O mesmo vale, gente, quando a gente vai assar carne. Por exemplo, tu assou uma peça de maminha, que é uma peça mais ou menos assim, né, que tem uma ponta. E depois que a carne tá assada, a gente não consegue verificar exatamente por onde é que está a direção das fibras, elas ficam muito parecidas. Então, na carne assada, eu sempre indico fazer assim, ó, faz um cortezinho, um só, na superfície que te mostre qual é a direção da fibra, que aí depois tu não erra. Na hora de cortar, tu só corta aí transversal a ela. Sempre tenha uma faca boa, obviamente, e vá cortando. Eu não sou assim das melhores, né? Ó, e sempre tenha uma faca boa e sempre cortando nessa direção. Aqui tá quebradinho, por isso que ele tá cortando assim. E os bifes, gente, numa espessura de meio centímetro, 1 centímetro. Olha, ele não pode ser um bife muito fino, tá? Não pode ser muito grosso, mas também não pode ser bife muito fino. E vai cortando todo ele até tu ter aí a quantidade desejada. Eu vou mostrar o corte errado, tá? O corte errado. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar essa partezinha aqui de cima. Deixa eu cortar todo um corte aqui. Fica um bifão, é óbvio, né? Mas olha aqui a diferença, olha só. Tá vendo que aqui, ó, olha aqui, a fibra da carne tá toda aqui, ó. Então, o que que acontece? Mesmo que a gente bata bem essa carne, a gente não vai conseguir romper bem todas essas fibras. Mesmo que tu bata com batedor de bife, tu não consegue romper. E aí, o que que acontece? Essa carne aqui, por exemplo, é um colchão de dentro, é uma carne super macia. Só que se eu faço ela assim, gente, a gente vai achar que é colchão duro, vai achar que é um colchão de fora, porque realmente ele fica muito fibroso. E o que acontece? Quando ele aquece, ele faz isso aqui, ó. As fibras tendem a se unir um pouquinho e ele enrijecer. E aí, gente, fica com aquele bife sola, né? Legítima sola de sapato. E às vezes a gente põe a culpa até no açougueiro. Ah, me venderam, pedi colchão de dentro e me venderam colchão de fora. Mas na verdade não, na verdade é que o corte influencia muito nessa questão. Então, muita atenção para essa questão do corte. O corte é na transversal, tá? E não assim, tá bom? Esses aqui, coitados, né, que eu cortei enviesado, eu vou fazer uns mini bifes, né, pro Frederico, umas esquinhas, porque eu não vou deixar ele todo cortado, né, não vou deixar ele todo cortado errado, né, então, ó, tô fatiando todo aquele que eu cortei errado. Olha só, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte do preparo dessas carnes, tá? Olha o que que acontece, eu tenho dois cortes aqui, ó. Aqui tem o colchão de dentro, que eu acabei de cortar, né, os bifezinhos. E aqui foi um corte que eu já comprei pronto, que é o contrafilé. O contrafilé, eu não comprei a peça inteira, eu já pedi os bifes de contrafilé. Então ele já vem cortadinho, eles até tiraram bastante gordura, ele às vezes tem mais uma capinha de gordura, mas ele normalmente é cortado assim, ó. Vocês podem ver que ele é um bife mais grosso, entende? Mas eu queria mostrar, olha aqui, ó, tá vendo? Olha o jeito que ele é cortado, olha aqui, ó. As fibras, né, bem arrebentadas, e aqui também, olha, vocês viram? Então essa é a maneira que a gente tem aí de cortar, de deixar. Por que que eu resolvi trazer dois tamanhos, né? Porque não tamanho em comprimento, mas tamanho em espessura mesmo, porque obviamente depende da espessura do bife o tempo que a gente vai precisar deixá-lo no fogo, né? Então os bifes assim, ó, é rapidinho. Bife fino, quanto mais fino ele é, menos tempo ele vai ficar no fogo. E quanto mais grosso ele é, mais tempo ele vai ficar no fogo. Esse tipo de filé aqui, ó, se fosse um filézão de contrafilé, eu poderia deixar até 2 minutos. Esse aqui eu vou deixar na faixa de 1 minuto, 1 minuto e meio. Ele é para fazer, eu vou mostrar agora como faz. Como é que a gente sabe qual é o ponto dele, né? Quando ele desgruda da frigideira, quando faz crostinha, gente, tá?
Eu vou mostrar agora depois, mas tem como saber. Mas a própria carne nos diz qual é o ponto que ela deve ser retirada do fogo, qual é o ponto que a gente deve virar, tá? Uma questão importantíssima para a questão do preparo dos bifes, gente, é a temperatura, tá? Duas temperaturas são importantes, tanto a temperatura da carne quanto a temperatura da frigideira, que eu já vou mostrar. A temperatura da carne, gente, importa porque não é bom que os bifes, que as carnes, seja para cozinhar, seja para fazer bife, seja para assar, que as carnes estejam a temperatura gelada, que a gente tire da geladeira e já vai fazer. Às vezes a gente compra o bife, compra o saquinho ali e só tira na hora de fazer. Isso não é o ideal. O ideal é que a carne esteja o mais próximo da temperatura ambiente possível. Ah, prof, mas a questão higiênico-sanitária, sim, nós temos essa limitação. A gente sabe que alimentos, pela legislação, pela portaria 78, a gente sabe que os alimentos que são refrigerados, perecíveis, eles podem ficar no máximo 30 minutos fora da geladeira. Então, se puder, 30 minutos antes, tira e deixa fora da geladeira para que tu consiga ter ali um bife de melhor qualidade, tá? Como a gente faz o bife? A gente corta primeiro, deixa todos eles cortadinhos, né? A gente vai temperar ele com... pode já colocar, como ele vai ser feito na hora, tu já pode colocar sal e pimenta, se quiser fazer nele. Vai colocar o bife na frigideira, é claro que eu vou mostrar, tá? A gente vai colocar o bife na frigideira e não vai tocar nele, vai deixar ele ali até ele dourar o outro lado. Quando ele dourar, a gente vira ele na frigideira e deixa pelo mesmo tempo até acontecer a mesma coisa, tá? E depois que dourar, a gente tira ele num prato e deixa ele descansar um pouquinho. O dourar do lado de fora, gente, vocês conhecem, já viram em tecnologia, em bioquímica dos alimentos, né? A reação de Maillard que acontece, que é esse processo então de caramelização aí que a gente tem e que além de dar sabor na superfície, ela faz como uma casquinha que vai reter os sucos dentro da carne, porque a gente não quer uma carne sola, a gente não quer que os sucos da carne se percam, né, e saiam para fora. Então a gente tem que ter uma carne douradinha por fora e suculenta por dentro. Outra coisa que eu acho importante dizer, a umidade da carne, gente. Olha só, deixa eu pegar aqui uma toalhinha. Quando a carne está muito úmida, a gente pode dar uma secadinha nela. Carne muito úmida não é um bom indicativo, tá? Então, essa carne, ela tá novinha, eu comprei ela hoje, eles cortaram na hora as duas, né? Porque eu queria gravá-la com uma carne bem boa. E a gente dá uma secadinha. Outra técnica que se usa é polvilhar um pouco de farinha de trigo, né? Como eu falei na aula. Polvilha um pouco de farinha de trigo, principalmente quando tu vai fazer molho, porque aquele pouco de amido dali vai soltar, né, aquela farinha, e vai dar uma textura aí gostosa pro molho. Mas o ideal é que a carne esteja mais sequinha, assim, na hora que a gente for colocar na frigideira, tá? Então, sabendo aqui a função, eu vou agora colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e já vou mostrar elas aqui no fogão. Aqui eu vou filmar, vou temperar um pouquinho de sal, né? Tô usando o sal fino mesmo, tem gente que prefere o sal grosso, não tem problema. E vou botar um pouquinho de pimenta, tá? Isso aqui. Agora eu vou levar ali pra frigideira. Gente, então olha só, o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite, tá? Na minha frigideira. Vou ligar e vou deixar aquecer, tá? Não é pra deixar queimar a gordura, mas ela tem que ficar quente. A gente tem que botar a mão assim, ó, e sentir ela bem quente, tá? O óleo, vocês podem ver que ele vai ficando mais líquidozinho, né? Conforme ele vai aquecendo. E assim que tiver aquecido, a gente coloca o bife. O que é muito importante, gente? Não é pra fazer banho de óleo. Não é pra colocar aquela quantidade de óleo que tu põe aqui a carne e começa a saltar gordura pra tudo que é lado. Não é necessário. Tá? Então, deixa eu ver. Ele tem que dar a temperatura tem que fazer aquele shhh, sabe? Quando a gente coloca, tu pode até fazer um teste. Eu vou fazer primeiro o bife o mais fininho, tá? Ó, tá vendo, ó? Ó. Tá fazendo. Vou esquecer aqui, ó. Vou começar a contar o tempo. Eu vou contar mais ou menos 1 minuto e vou virar, tá? Porque ele é fino. Gente,
preferencialmente utilize esse tipo de instrumento, de utensílio. Meu coitadinho tá todo judiado já de tanto sofrer na cozinha. Porque o que acontece? Se a gente pega com garfo, por exemplo, a gente fica fincando na carne e vai tirando os sucos dela ali de dentro. E isso não é legal. E assim, ó, a carne, depois que tu coloca, porque ela vai ficar do tipo sola, entende? Olha, vocês estão vendo que ela tá aqui, eu não toquei nela. Aguenta, eu sei que dá vontade, mas pra fazer bife direitinho, pra fazer carnes, tem que ter paciência, tem que aguentar. Tipo assim, eu não vou mexer, eu vou aguentar. E espera aí, ó, tá saindo foguinho, pode baixar um pouquinho o fogo se quiser, vai fechar 1 minuto agora, ó. Mais 10 segundos, fecha 1 minuto. Aí agora, fez um lado, agora eu vou virar do outro. Provavelmente ele vai estar bem douradinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha, olha que lindo. Tá vendo? Agora, vira e deixa outro minuto. Não fica apertando a carne, fazendo o que tu faz com isso? Tu pega todos os sucos que estão dentro da carne e bota eles pra fora. E a carne fica do tipo sola, fica muito fibrosa, tá? Então não faça isso aí, aguenta. Agora a gente tem que esperar, ter paciência de aguentar mais outro minutinho aqui pra conseguir ver esse bifezinho pronto, né? Falta agora ainda 20 segundos. Quer dar uma espiadinha? Acha que tá muito quente, baixa um pouquinho, olha só. Tá? Tá ficando bonito. Tá vendo o barulhinho, ó? Ele tem que ter esse barulhinho. E o nosso maior exercício é esse aqui de paciência, ó. Tá pronto, desligou. Olha, olha a lindeza. Tá vendo? Fazendo a maior sujeira na cozinha. Gente, agora tem uma parte muito importante que é assim, ó. O que acontece? Se eu for cortar meu bife exatamente agora, né? Exatamente agora, o que acontece? Quando a gente frita ele, a gente faz a selagem, os sucos ficam todos concentrados dentro. E aí a parte de fora os sucos ainda não saíram de volta. Quando a gente tira ele do fogo, os sucos tendem, ó, a sair, né? E isso aí, gente, faz com que ele fique macio. Então, toda a carne que é frita na frigideirinha assim, que é assada, né? Tudo que passou por um processo de cocção, ele tem que descansar. É uma carne que tem que descansar. Se é carne assada, mais tempo ainda. Nada de tirar a carne assada do forno e botar na mesa. Tirou a carne, tira uns 5, 10 minutos antes e deixa ela descansar. Ela não vai ficar fria, não te preocupa, porque a carne tá acima de 200 graus, ela demora para baixar. E mesmo os bifes, a gente tem que deixar, tá vendo que olha aqui, ó, já tá soltando um suquinho. Já esperei aqui uns minutinhos, aí sim eu posso cortar. Eu não peguei faca ali, eu vou ali pegar, peraí. Eu vou cortar aqui, ó, só para vocês verem, olha. Olha o ponto dela. Rosadinho por dentro, suculento. Olha aqui, você tá vendo que tá pingando? Olha só. Maciozinho, perfeito. Vocês veem que o ponto dele tá rosadinho. Isso aqui é o ponto, ele não tá mal passado, né? E tá no ponto ideal. É assim que se faz bife. Dá a impressão, vocês viram que assim aqui a gente, que ele vai ficar seco, que ele vai qualquer coisa, mas não mexendo nele, deixando o tempo limitadinho, ele vai dar certo, tá? Agora eu vou fazer o outro, o de contrafilé, que é um pouquinho mais demorado. Agora eu vou fazer o bife de contrafilé. Mesmo esquema, gente. Pouca gordura. Só para dar um gostinho, tá? Deixa aquecer. O contrafilé que eu vou usar é aquele contrafilé que vocês viram, ele é um pouquinho mais grossinho. Ele nem é a peça mais grossa. Eu acho que até vou pegar o mais grosso, vou temperar esse aqui. E vou pegar o mais grosso ainda, só para mostrar essa questão do tempo. É que eu não queria deixar salgado, porque assim o sal... Se tu salga antes, o que acontece? Se a gente salga muito tempo antes, o sal vai desidratar a carne, né? E isso não é bom. O sal a gente deve colocar quando a gente já vai fazer. Não tem problema no bife de colocar na hora.
mas tem que colocar assim, ó, segundos antes de colocar aqui, tá? Então, aqui, ó, já deu, já tá quente. Vou baixar um pouco porque essa minha frigideira aqui é uma frigideira que não é boa. Ela não tem um fundo muito bom. Olha só, mas olha o barulho. Tá vendo? Ó, comecei a contar ali, eu olho sempre o cronômetro ali pra ver o tempo. Essa aqui é uma carne mais grossa. Eu peguei o pedaço mais grosso, olha ali, ó. Tá vendo? Olha ali. Então, gente, para essa carne ficar pronta, eu vou precisar que ela fique aqui aproximadamente aí 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio eu vou deixar. Então, deixa eu contar ali, tá, já faltou 30 segundos, mais 1 minuto. Eu tenho que ter paciência, mesmo, porque ela dá a impressão que ela vai queimar, que a gente tem que mexer, sabe? Isso não é bom pra quem tá cozinhando. Eu baixei o fogo, como eu disse, por causa da minha frigideira. E aqui eu tô deixando. Vamos lá esperar. O segredo todo pra fazer bifes, pra fazer carnes assim, bem feitas é esse. É controlar a temperatura ambiente, comprar uma carne de boa qualidade, obviamente, né? E controlar a temperatura tanto da carne, a hora que ela veio pra cá, quanto a temperatura da frigideira. Se colocar com frigideira fria, gente, não vai dar certo, vai ficar que o bife vai ir aquecendo, e enquanto ele vai aquecendo junto com a frigideira, ele vai soltando sucos, ele vai ficar, na verdade, cozido no próprio suco, né? E não vai ficar aí fritinho com essa textura agradável que a gente gosta. Olha, tá vendo? Olha que lindo. Virei. Mais 1 minuto e meio, né? Então vamos agora, mais 1 minuto e meio, vou deixar ele aqui douradinho, tá? Do outro lado também. Depois vou deixar descansar também e vou cortar. Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente fazer um molhozinho também no final. Só com esse molhozinho, às vezes, que sobra da carne, a gente pode aproveitar a própria gordura que tá aqui, né? E fazer um molhozinho só para acompanhar, para servir junto com a carne, simplesinho, assim, só com limão, manteiga, ingredientes simples, assim. Mas que já dá um toque diferente, né? Já não é só servir o bife, né? E é claro, vocês podem, por exemplo, aqui, já na parte final do cozimento... Ai, acho que deu. Eu me esqueci de cortar o tempo. Ai, gente... Esqueci do tempo, agora não me lembro. Vou deixar mais um pouquinho porque eu juro que eu tô perdida agora. Me esqueci de contar direito o tempo. No finalzinho do cozimento dele, vocês podem colocar alho, cebola, temperos, outros temperos, tudo pra que ele pegue todos esses sabores, né? Só não coloca junto com ele na hora, porque provavelmente os legumes que tu colocar, os temperos, eles vão cozinhar antes e podem queimar. Olha só, bem douradinho. Vou medir por aqui, porque agora eu já me perdi no tempo. E vou esperar um pouquinho. Enquanto ele tá ali, eu vou deixar ele ali descansar um pouquinho. Enquanto ele tá ali, eu vou mostrar essa questão do molhinho, como é que a gente faz. Eu vou espremer aqui um pouquinho de limão, eu vou usar bem pouquinho, eu vou fazer até na frigideira pequena, porque é pouca quantidade. Mas espremi aqui um limãozinho só pra ter só o suco, ó, tá? Aí eu vou pegar essa frigideirinha pequena aqui, gente, e vou colocar aqui 4 colheres de sopa de água, tá? Então tá vendo essa corzinha que ficou aqui, ó, esse gostinho da carne? Claro, se eu fizesse mais bifes ia ficar mais, é que eu só vou fazer pra mostrar. Mas é 4, tá? Dessas daqui, e vai uma de suco de limão, tá? Uma de suco de limão, tem que ter algum ácido. Se não tem suco de limão, pode ser aí um pouquinho de vinagre, né? Suco de laranja, se for bem ácida, vinho, né? Mas tem que ter alguma coisa que tenha acidez. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma fervurinha e vou deixar soltar, tá vendo? Essas casquinhas, olha que a cor que fica, olha. Deixa eu mostrar aqui. Olha só.
Tá vendo, ó? Fica uma corzinha bem de molho de carne mesmo. Então o objetivo é esse, é soltar um pouquinho disso aqui. E ele com a água. Bom que a frigideira também já fica bem limpa, né, gente? Mas soltar isso aqui. E quando ela tá fervendo assim, ó, a gente bota uma colher de manteiga. Manteiga, tá, gente? Não margarina, tá? Vou botar pouquinho, ó, meia colher, porque é pouca quantidade. E mais. E aí eu não vou bater. A gente vai misturar assim, ó. Porque aí a manteiga vai ficando, vai fazendo uma emulsão, olha. Tá vendo que ela já tá ficando, olha. Ela vai derretendo. O ideal é que a manteiga não estivesse gelada, né? Mas a minha estava. Olha só, já tá misturando, já tá ficando com uma corzinha bem bonitinha. Se eu tivesse passado os bifes na farinha, isso aqui já estaria mais grossinho, inclusive, né? Mas não precisa, porque ele vai só reduzir um pouquinho, a gente reduz agora aqui, né? E ó, tá pronto, tem um molhinho aqui prontinho para servir junto com a carne. Deixar só dar uma reduzidinha um pouquinho. Reduzir é deixar dar uma secadinha, tá, gente? Uma secadinha para ele ficar aí mais grossinho. Mas misturou bem, olha. Tá um molhinho bem bonito, olha, tá super saboroso, olha. A gente bota por cima da carne. Vou desligar. Olha só, gente, a carne, esse ponto aqui que era mais fino, né, ele tava um pouco irregular, ele ficou bem mais sequinho. E esse aqui, ó, dá pra ver ainda que ele tá um pouquinho ali mal passadinho, ó. Esse molhinho aqui, ó, foi o molhinho que eu fiz agora. Coloca junto, que tem os sucos da carne, eu vou cortar ele nas duas pontas pra vocês verem. Olha só. Olha que perfeito. Olha só. Tá vendo? Ele fica ao ponto, tá? Ele não fica mal passado e ele não fica cru, ele fica ao ponto. Delicioso, gente, é delicioso. Esse molhinho, ele não pensem que ele fica ácido, ele dá uma leve acidez, fica muito saboroso. Olha só, a carne molhadinha com o suco da própria carne, perfeito. Vou até comer outro pedacinho aqui porque ficou muito bom. Gente, então na nossa aula de hoje de carnes era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido as técnicas básicas para conseguir fazer. E quero, obviamente, dizer para vocês fazerem em casa. Tentem, testem, contem o tempo, errem, mas se esforcem para aprender, porque é isso aí que vai fazer a gente aprender mesmo a cozinhar. E vai fazer também com que a gente consiga ajudar mais pessoas, porque se a gente quer que as pessoas se alimentem bem, que as pessoas se alimentem de forma saudável, a gente precisa também ajudar as pessoas a se alimentarem de forma gostosa, porque ninguém vai querer comer um bife sola, né, gente? Todo mundo vai querer comer um bife assim. Perfeito. Tá bom? Tchau e até a próxima aula.